Olá, queridos alunos! Hoje iremos falar sobre o Império Inca, essa organização e composição desse grande império. Primeiro, o Império Inca ele estendia por uma vasta região ao longo das Cordilheiras dos Andes, em meados do século XV. O império era constituído de diferentes povos com línguas, costumes e tradições próprias. Então, essa integração entre as diversas regiões do império era feita por estradas, pontes, sistemas de mensagem que foram desenvolvidos e aprimorados, configurando uma excelente estrutura de comunicação. O imperador, que também era conhecido como Sapa Inca, é a expressão usada para referir-se aos governantes do Império Inca. É costume também referir-se a eles apenas como o Inca. Uma das qualidades mais notáveis do Império Incaico era que o seu governo era altamente organizado. O imperador Inca, considerado filho do Sol, era visto como Deus. Ele tinha poderes absolutos sobre toda a sociedade, inclusive, moçada, sobre os nobres e os sacerdotes. Era cercado por milhares de servidores que viviam dos tributos pagos pela população. A sociedade inca era hierárquica e rígida. Era formado uma pirâmide, onde o Inca se encontrava à cabeça, em um império onde existiram grandes diferenças entre as classes sociais. Essas diferenças elas eram respeitadas por todos os habitantes do império, e o povo, que era sua grande maioria, constituía sua base social. Então, desde o século XIII, o Império Inca estava dividido em 4 partes, localizadas norte, sul, leste e oeste de Cuzco, que era a capital do império. Então, a organização se deu aí, nós podemos observar nessa pirâmide o Sapa Inca, que na época da chegada dos espanhóis, a região Inca, no início do século XVI, o último Sapa Inca ele se proclamava abertamente como filho do sol. Quando o Sapa Inca morria, suas mulheres, seus servos eram sacrificados e seu corpo era depositado junto ao dele, no Templo do Sol. O sucessor do imperador não era necessariamente um de seus filhos, não, porque a hereditariedade não era levada em consideração no processo de escolha. Então, você pode observar que nós tínhamos o Sapa Inca, havia uma rede de administradores, filho da elite, que era composta em primeiro lugar dos Apu, administradores das 4 partes no qual o Império Inca estava dividido. Tinha os governantes da província, que atuavam como representantes diretos do Sapa Inca. Tínhamos os curacas, que tratava da liderança religiosa responsável por organizar a vida e a produção nas comunidades. E essas comunidades viviam os trabalhadores que se dedicavam à agricultura, à mineração e à construção civil. Lá embaixo estava abaixo de qualquer grupo social do império. Nós temos aí a mumificação. Por que a mumificação? Porque os incas, eles mumificavam seus mortos, especialmente os imperadores, os membros das elites. Nós já vimos sobre a mumificação dos egípcios ano passado, maias, incas e outras civilizações. Alguns pesquisadores, eles acreditam, segundo as crenças religiosas desses povos, é que a morte iniciava uma espécie de viagem para um mundo paralelo, que só era concluído com a desintegração total do corpo. Então, durante essa viagem, era preciso proteger o corpo tanto do frio como do calor. E havia 2 métodos de mumificação: o artificial, que é um dos mais antigos e era semelhante ao dos egípcios, e o natural. Esse natural consistia em deixar
ou então enterrar o corpo em um ambiente frio e seco, que era o exemplo das montanhas dos Andes. A agricultura predomina a sua organização econômica. Nas encostas das montanhas foram construídos terraços em curvas de níveis, como se fossem degraus. Eles cultivavam milho, feijão, batata, algodão, tomate, pimenta, abacaxi e outros produtos. Mas tínhamos também a produção artesanal, que era bastante desenvolvida, com destaque aí para a tecelagem, a metalurgia e a produção de objetos de cerâmica. As grandes construções chamam atenção até hoje, porque essa expansão da cultura, da civilização inca, expandiu a implantação de uma infraestrutura apropriada para fins tanto administrativos, religiosos e militares. Boa parte dessas construções, moçadas, olha para você ver que interessante, eram feitas com gigantescos blocos de pedras encaixados, capazes de resistir a fortes chuvas, ventos e até mesmo terremotos. A técnica utilizada para alcançar essa precisão aí de corte, de encaixe dessas pedras, até hoje, para os pesquisadores, não tem como. É uma incógnita. Essa quantidade de obras aí, porém, ela só foi possível graças à força de trabalho maciça proveniente daqueles que prestavam serviço periódico da mita. Mita, que era um sistema de distribuição de tarefas pela qual os camponeses eles eram obrigados a trabalhar para o Estado durante alguns dias do ano. Agora é a sua vez. Tarefa, exercícios, livro, páginas 19 a 21. Carinhosamente, professora Daniela Leal.